Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Está tudo bem com vocês, com a sua família? Como que anda o coração? Que Deus abençoe, que Ele possa vir falar conosco por intermédio da sua palavra. Vamos lá para a nossa conversa. E o texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no capítulo do casamento. 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 32. Diz assim: Quero que estejam livres das preocupações dessa vida. Um homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas as responsabilidades, mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e como agradar a esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido. Digo isso para o seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que ajudará a servir melhor o Senhor, com o mínimo possível de distrações. Glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, na primeira carta de Coríntios, ele exorta os coríntios com questões comportamentais. E uma delas é o casamento. Esse 1 Coríntios 7 fala sobre o chamado a casamento, ao celibatário e a questão do divórcio, o que ele relata. Não em discordância com o Senhor Jesus. Ele não deixa, hora nenhuma, sabe, que o divórcio seja uma questão. Logicamente, nós podemos tratar isso de uma outra forma, se toda união foi feita por Deus. E eu vou chegar lá. Mas o que eu quero falar é que antes da tratativa, passa-se por algumas questões, como por exemplo um presbítero que mantém relações sexuais com a sua madrasta. Imagina só isso dentro de uma casa. Logo depois, questões judiciais a quais os irmãos de Coríntios levam um ao outro no tribunal secular. E o Senhor e Paulo, o que ele nos chama? Ele nos chama sempre para andar como o Senhor andou. Ou seja, sofrendo dano. Em certa ocasião ele fala: sofro dano se não abdique dos seus direitos. Por quê? Porque nós como filhos temos direito, irmãos. Nós como filhos de Deus. E um deles justamente não é nenhum direito, porque dentro de um casamento se torna dever. O marido para a mulher e a mulher para o marido. É uma mentalidade doadora e não parasita a do casamento. Bom, tendo dito isso, eu quero partir, logicamente, para as aplicações, mas eu quero trazer essa questão do filho do serventil. Em João capítulo 1, no versículo 12, ele fala que todo aquele que crê no Senhor Jesus é direito a ele ser chamado como filho, é chamado filho de Deus. Isso não pela vontade humana, mas pela vontade de Deus. E em Lucas 9, no versículo 35, Deus, logo depois de simplesmente aparecer ali de Moisés e Elias promover uma manifestação ali no Monte da Transfiguração na frente de João, Pedro e Tiago, junto com Jesus, a voz de Deus aparece e aponta para Jesus, fala: este é o meu filho, o meu escolhido, aquele que me agrada. O que quer dizer com isso? Que primeiro é filho, e o filho se refere aos direitos nossos como parte da família. O escolhido se refere ao chamado do Senhor Jesus, o serviço. É o serviço. Nós como servos de Deus, o Senhor Jesus serviu como o servo sofredor, relatado de Isaías 50 até o 53. Está lá o Senhor como servo sofredor. Quem quiser aprofundar mais pode ir. E o que eu quero dizer? Que como direito nós também temos obrigação em toda a esfera de relação que nós vamos ter como cristão. E no casamento nós somos chamados a apontar justamente Cristo e a sua igreja. O homem foi chamado para ser como Cristo e a mulher para ser como a igreja. Fazendo essa introdução, quero agora partir para a contemporalização. Vamos falar e trazer para a nossa vida? Paulo começa falando: quero que estejam livres das preocupações dessa vida. Ele começa falando dessa forma. Irmão, Deus tem liberdade para você. Eu quero dizer, minha irmã, Deus tem liberdade para você, inclusive dentro do casamento. Um casamento, ele não quer dizer que nós vamos nos tornar presos um ao outro, apesar de nós tornarmos uma só pessoa, mas é liberdade. Por quê? Porque um casamento que Deus uniu é um casamento que tem liberdade. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, fala que aonde o Espírito estiver, ali há liberdade.
Irmãos, e essa liberdade implica em muitas coisas, por exemplo, em saber que nós estamos casando com seres imperfeitos, porque uma das promessas de Deus e o Espírito Santo é que deve conduzir esse casamento, por isso que ali haverá liberdade, é que é justamente que o Senhor Jesus fala em João 16,33, que no mundo nós teríamos aflições. Então parte do pressuposto que quando nós estamos no preparo, é justamente para saber que o outro também é perfeito. É para saber que o outro também tem dificuldades. É para saber que o outro também tem fraquezas. E que o outro também precisa de mão estendida. Nós sempre vamos nos colocar nesse sentido, tanto homem como mulher. E Paulo continua falando, por quê? Livres de quê? Das preocupações da vida. Uma coisa que preocupa muito nós, irmão, e que tira o homem do centro, eu sempre ministro isso, é tanto na esfera conjugal, ou seja, na esfera sentimental, como na esfera financeira. Essas duas áreas, elas atacam bastante um daqueles que foram chamados por Deus. E trazem bastante preocupações, meus irmãos. Trazem bastante preocupação. Por que não tem preocupação? Paulo fala, o homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar como agradá-lo. Nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. E devemos ter na mente nossa de como agradar a Deus, tanto fora como antes do casamento. O que Paulo está se referindo é justamente sobre o noivado. Sobre o noivado, irmãos. Olha, o casal referência como noivado eu tenho como José e Maria. A palavra fala que em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Quero ler com vocês um texto que está aqui em Mateus capítulo 1, que fala justamente do nascimento de Jesus. Quem foi José? Olha só, fala assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometido a casamento a José, mas antes de que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Olha, o que aconteceu, irmãos? O anjo Gabriel apareceu para Maria e prometeu: tu darás à luz a um filho, ele se chamará Emanuel, que ele servirá, o nome dele salvará muitas pessoas, ele virá para salvar muitas pessoas. Era o nome de Jesus, era Jesus, a qual ela recebeu. Maria arriscou a vida, Maria teve fé, estava fazendo a obra solteira, apesar do noivado, e essa parte de solteira a qual Paulo se refere, já servir como um preparo para o casamento. Então eu estou pregando aqui para pessoas que têm esperado em Deus. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm, sabe, que pensam que o casamento vem da mão do Senhor. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm a consciência que a vida sentimental também deve ser entregada para o Senhor. E em Provérbios 3:5 fala que se nós entregarmos todos os nossos caminhos para o Senhor, Ele endireitará nossas veredas. E o casamento não é diferente, irmãos. O casamento, ele não é diferente. Bom, eles entregaram. E olha só como Deus age. É impressionante. Por quê? Porque primeiro ele faz a promessa a Maria. E Maria talvez passou um tempo de agonia, porque ela pudesse ter pensado que José pudesse a deixar. E nesse momento o que aconteceu? Ela ficou em silêncio, não se ouve menção de Maria, só se ouve a palavra dando testemunho de José, que ele era um homem justo e que ele não queria expor Maria de jeito nenhum. Assim, ele acreditava que ela estava em pecado, logicamente, né, irmão? Deve ter aparecido aquilo, né? Né? Brincadeiras à parte, irmão, não tem graça nenhuma ser traído. Eu já participei disso e sei que é difícil, não tem graça. É por isso que nós devemos passar por preparo, sabe? Para que nós não venhamos chegar em casa, nós como homens, e pegar a nossa esposa com outro homem na nosso próprio leito maculado, para que a esposa não chegue dentro de casa e pegue os homens, sabe, com outra esposa. Isso dói o coração, destrói famílias. O divórcio, ele não é brincadeira, e não estou aqui para fazer brincadeira disso não, mas o que eu quero falar é que ele se sentia traído, por isso ele resolveu deixar. Ele se sentia traído por Maria naquele momento. Só que a palavra fala que ele teve sono, logo nos versículos seguintes, e que ele dormiu, e que o anjo Gabriel apareceu. E o que ele fez? Olha só, irmãos, o que fala justamente o versículo 24, fala assim, ó: ao acordar, estava dormindo, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e que recebeu Maria como sua esposa. Era prometida, e era um comprometimento sério na época de Israel, o casamento. O casamento para Deus é muito sério, irmãos, então tem que ter um preparo.
Tem que ter algo vindo da parte do Senhor, sabe, nesse sentido. E por quê? Porque as preocupações, elas roubam a nossa fé. Então, durante a nossa constituição como família, isso pode vir roubar a nossa fé e nós apostatarmos dela e até mesmo perdermos a salvação, não só nossa, como da nossa família, irmãos. Por isso o tempo de preparo, por isso então se faz necessário o deserto. Então, vemos em José, tanto que para homem e para mulher, nós devemos olhar isso justamente nos nossos parceiros. Justos, um homem deve ser justo, não deve expor a sua mulher jamais ao ridículo e deve ser totalmente obediente a Deus, assim como Maria era também, totalmente obediente a Deus. Bom, passado isso, quero ler os 2 versículos que falam justamente daquilo que é a referência dos dois. Fala assim, ó, daquilo dentro do casamento. Fala assim, ó, mas por quê? A obra do Senhor prepara. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades nesse mundo e como agradar a sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar o seu marido. Aqui nós vemos, irmãos, justamente a questão da mentalidade que deve se ter dentro do casamento, que é uma mentalidade doadora e não parasita. Muitas pessoas pensam que vão casar justamente para ser feliz, e não, você casa para fazer o outro feliz, irmão. Eu quero repetir isso. Muitas pessoas pensam que vão casar para ser feliz, e você casa justamente para fazer o outro feliz. O amor, ele é doador. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E perceba, o amor ali que é retratado pelo apóstolo João, pelo evangelista João, ele escreve do hebraico ahavá, que significa amor incondicional, mas a raiz de ahavá significa ahav, que significa justamente doar, ou seja, Deus doou o mundo. E se nós queremos ser como o mestre andou, o próprio João fala isso na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 19, nós devemos andar como o mestre andou. E como que o mestre andou? Como que seria no casamento, irmãos? Bom, é serviço. É justamente a parte do serviço, de um para o outro. Quero ler com vocês um texto que retrata bastante a nossa natureza humana e que pode se aplicar à cultura. Bom, olha, aqui fala, irmãos, em Marcos capítulo 10, versículo 42, os discípulos, depois de uma longa discussão de quem se sentaria na mesa deles ao lado do reino, e os outros discípulos ficaram sabendo que a mãe de João e Tiago fizeram isso, chegaram para Jesus, e Jesus, para apartar a briga, olha o que ele falou. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, mas para ser servido, mas para servir. O que eu vejo nesse texto, irmãos? Eu vejo a clara evidência daquilo que o Senhor Jesus fala da natureza de um cristão. Primeiro, a nossa natureza humana, ela procura os próprios interesses, isso fala dos cargos, né, a qual eles estavam pedindo. Elas querem exercer domínio sobre os outros, ou seja, elas querem se sentirem superiores, e isso pode atingir as nossas relações, inclusive no leito conjugal e matrimonial, e também ninguém quer servir, tá todo mundo querendo ser servido. É justamente isso que esse texto se refere, que nós não viemos para isso. E, irmãos, claramente nós somos chamados para ser. Em Efésios, capítulo 5, no versículo, irmãos, aqui 30, fala justamente disso, que o amor de verdade, como que ele funciona e como que ele deve ser dentro do casamento. Ele fala assim, ó, no versículo 32, fala assim: esse é o grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volta a dizer, cada homem deve amar a sua esposa e como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. Ao homem, o papel de amar, e eu estou falando bem sério, é como Cristo amou, é negando a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, tendo a mesma atitude que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, negou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Se vir uma bala perdida, irmão, na frente dela, é a sua vida pela vida dela.
mesmo que ela esteja toda cheia de pecado, mesmo que você esteja com raiva dela, mesmo que você esteja odiando ela, você deve lutar sempre pela vida dela em primeiro lugar. A vida dela vem em primeiro lugar. Eu quero repetir, amar ela como a si mesma. E a mulher? O respeito, irmãos. Precisamos entender essas diferenças. Ao homem, a provisão do lar é dada. Cristo é o cabeça, é o provedor da igreja. Ao homem é dado essa função. A mulher é o direito de temor. O temor, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E a mulher teme. Esse respeito aqui vem do grego phobeu, a qual Paulo usa, justamente de temor, de respeito, para que a engrenagem do casamento funcione direito, cada um na sua esfera. E hoje vemos muitas dificuldades e muitas inversões de papéis, irmãos, a qual a cultura nos imputa. Por isso que antigamente a gente não vê falar sobre namoro. A gente não vê falar sobre namoro na Bíblia. Havia o noivado. O noivado era um compromisso sério, irmãos, que era feito até mediante dote financeiro. As famílias se compromissavam desde pequenas. Deveriam ter a mesma visão, a mesma fé em Deus. Deveriam ter a mesma coisa, o mesmo modo de pensar, para que pudesse dar certo. E funcionava naquela época, irmãos. Aí o que aconteceu? Veio Satanás e colocou o namoro, que hoje na igreja fala assim, ó, nós estamos orando para ver se vai dar certo. A gente vê isso dentro da igreja. E colocou também, para vocês terem uma ideia, nem adolescência existia. Jesus é apresentado em Lucas 2 como responsabilidade já de adulto. Aquela apresentação lá mostrava que não havia adolescência, que ele já tinha justamente a questão do preparo. Eles não sabiam que Jesus era Deus, mas ele cumpria perfeitamente a lei, irmão. Então ele ia ser preparado para ser o homem da casa, o provedor, com as suas funções, as suas respectivas funções. E é aqui onde Paulo fala nisso. Por quê? Ele fala assim, ó, digo isso para o seu bem, e não para lhe impor as restrições. Por quê, irmãos? Porque quando há o preparo primeiro, nós não vamos sofrer restrições lá na frente. Nós não vamos padecer. Nós não vamos ter problema. Quando o preparo vem antes do casamento, em oração, em tudo. E como se dá isso, Alisson? Bom, primeiro, irmão, você precisa saber se a pessoa que você está se relacionando é de Deus. Como que eu faço isso? Orando, irmão. Lembra que eu falei que em Provérbios nós entregamos todos os caminhos a Deus? Provérbios 3,5, entrega todos os seus caminhos ao Senhor e Ele endireitará as suas veredas. Isso fala de qualquer um, irmão, da área financeira, ministerial, da sentimental. Olha o que ele fala em Provérbios 32, versículo 8, ele fala assim, eu os instruirei e os ensinarei. Primeiro ele nos instrui. Instruir a quem, irmão? Ó, essa não é para você, isso não é para você. Ensinarei. Ensinar é justamente o tempo de preparo, diz o Senhor. E mostrarei a você o caminho que deve andar. Esse caminho é o caminho do preparo, até chegar à bênção, irmão. Eu mesmo lhe darei conselhos e o vigiarei. Vigiarei para quê, irmão? Para cuidar. Ele não cuidou claramente ali do casamento de Maria e José, com o anjo Gabriel falando para um, falando para outro. É disso que Deus está falando, que ele zela, ele se preocupa. O casamento ele é muito importante para Deus, é o projeto, a família, irmão. Não é algo simples, não. Nós não podemos casar, porque a pessoa que já casa pensando em divorciar, irmão, ela já está divorciada. Se não der certo aqui eu vou, sabe, de outro jeito, não. O Senhor prepara antes. Para quê? Para não impor restrições. Ele fala, quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor o Senhor com o mínimo possível de distrações. Porque quando a pessoa chega lá, ela já está com firme pensamento daquilo que deve ser feito. Ela já sabe, irmão, ela já foi preparada. E não haverá distrações, porque as preocupações, elas podem roubar a nossa fé e afastar-nos nós da nossa fé, apostatar da nossa fé e desviar, inclusive a família, irmãos. E essa escolha, justamente, ele fala assim, ó, quero que façam aquilo que os ajudará. Ou seja, vocês escolhem. Então, essa escolha, irmão, elas produz maturidade em nós. Cada um deve escolher. Por isso, em Marcos 6,9, ele fala, deixará o homem, o teu pai e a tua mãe, e unir-se-á a sua esposa. E que aquilo que Deus uniu, ninguém o separe. Por quê? Porque depois de todo o preparo, quem uniu foi Deus, irmãos. E não vai ter separação, por quê? Porque vai ter muito amor, vai ter de verdade. Essa maturidade vem justamente de saber que o casamento precisa de amor de verdade, aonde o homem arrisca a vida e a mulher respeita. Ela vem do respeito, e o respeito ele é refletido pela transparência. Eu quero falar, o respeito ele é refletido na lealdade e na transparência. A transparência de não existir mesmo, irmãos, nada, sabe? Nem sabe senha no celular, senha nas redes sociais.
E eu, no meu entender, não devia nem ter rede social. Hoje em dia, as irmãs, principalmente as irmãs, e eu não excluo os irmãos não, tem muito perfil fake, é muito difícil você confiar numa pessoa que vive dessa maneira, navegando nas sombras da internet, como se não tivesse, sabe, compromisso com nada. Tá ali, né? Então a gente precisa entender isso. Por quê? Porque com o mínimo possível, com o mínimo possível de distrações, com o mínimo possível de chance de dar errado. E aqui eu quero citar João 16,33, qual Jesus fala que no mundo nós teremos aflições. Por quê, irmão? Porque em um momento ou outro podemos errar. Somos seres perfeitamente imperfeitos. E é ali onde que está a escola de saber disso. E saber que Deus luta por nós quando precisarmos. Eu quero terminar justamente falando de um casamento também que era de promessa, de Abraão e Sara. Gênesis capítulo 22, olha o que Deus faz nesse casamento. Eu acho o máximo, irmãos. Fala assim, ó. Fala assim, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo, ela é minha irmã. Por isso o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para seu palácio. Naquela noite, Sara estava lá, já pronta para o abate do rei tarado. Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse, você vai morrer, a mulher que tomou é casada. Irmãos, olha o tanto que é sério a questão do casamento. Deus entrou dentro do palácio, lá no sonho daquele homem, falou, Deus, o Pai, falou com ele mesmo. Porque Abraão não teve coragem de falar. E é justamente disso que se fala o preparo, porque muitas vezes os homens e as mulheres que se comportam imaturamente, colocando em risco uma geração e uma promessa de Deus, irmãos. Abraão seria pai de multidões. A Sara era o ventre da qual sairia toda essa promessa que geraria todo um milagre conduzido por Deus e orquestrado até chegar em Jesus Cristo de Nazaré. Então devemos tomar cuidado com as nossas escolhas. Devemos tomar cuidado e deixar Deus nos preparar, até mesmo nos conduzindo da escolha da pessoa que vai andar conosco e que terá maior intimidade conosco, irmão. Porque no final das contas, a palavra fala que não deve separar o homem aquilo que Deus uniu. Quem quer aí quer ter um casamento unido por Deus? Quem quer aí ter um casamento projetado, uma casa projetada? Aliás, casamento significa, no grego, casamento, uma casa edificada com paredes firmes. E é disso que Deus está falando aqui. Tem pessoas que talvez estejam orando pela vida sentimental, e eu creio que eu estou pregando para esse tipo de pessoa, e vocês têm orado muito porque Deus colocou essa palavra no meu coração, irmãos. E eu tive uma dificuldade tremenda de ministrar ela, mas aqui está para você refletir, pensar bem na sua escolha. Que tipo de pessoa que você quer que caminhe com você até a eternidade? Afinal de contas, vocês vão ser um só. Isso quer dizer que vocês vão se parecer muito um com o outro e vão completar naquilo que o outro tem deficiência, a ponto de quando um tiver caído, o outro estenda a mão, e de que quando um outro estiver fraco, você será a fortaleza dele. Logicamente, olhando sempre mais para o homem como esse porto seguro. Afinal de contas, Deus sempre cobra mais do homem, irmão. Que essa palavra possa ficar ao seu coração, lembrando que depois de todo o sacrifício, em Provérbios 18, 22, e essa é para os homens, a palavra fala que aquele que encontra a esposa, encontrou uma bênção do Senhor. Então, o cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe, irmãos. A paz do Senhor. Tchau, tchau.